Entrou. Hoje não entrou na primeira aula. Entrou? Então, bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Tem alguém comendo? Isso é bom. Tia Adriana já acabou de lanchar também. Então, vamos Nossa, eu tava iniciar. jurando que hoje é sexta. Hoje é quinta ainda. Nossa, eu também, nossa, meu Deus do céu, obrigado, Senhor, obrigado. Mas aí, Ainda, essa semana passou muito rápido. rápido nada, Que rápido o quê? devagaríssimo. Nossa, pra mim quê? foi rápido. Eu Eu tava acho- na quarta. Mas assim, menina, a gente brinca que passou rápido, outros falam que passou devagar, mas só de nós estarmos vivos já é importante. A cada dia na nossa cidade morre 4, 5 pessoas infectadas com o vírus. Então, isso é muito Mas a ruim. gente tá vivo. A gente tá vivo, pelo menos isso, né, Carol? Eu vou pensar que é quase um apocalipse zumbi. Você não pode sair, você tem que ficar quietinho da sua casa, você não pode chegar perto de ninguém, porque senão... É perigoso. A gente tá vivendo um apocalipse zumbi, gente. Como Gente, assim? já pararam pra Só pensar que que sem zumbi. literalmente qualquer coisa pode acontecer com o mundo? Tipo, qualquer coisa. Tipo, cara, como assim? Tipo, a gente pode morrer assim. Pode. 24 horas você pode pegar o vírus, dependente de como tá seu sistema imunológico, você pode morrer. Tia, antes as crianças não Não, pegavam, elas só transmitiam. Agora elas estão pegando crianças Agora de elas estão 7 pegando, tipo, meses. 17 crianças morreram de Covid. A professora Tem Kemily 20 já mil deve casos ter de falado crianças com comendo vocês sobre a sorvete. nova mutação, né? Esse vírus agora está na segunda mutação e ele é muito rápido mesmo, 3 vezes mais rápido que o normal. O povo falando de novas variantes. O mundo. O que será de nós, parte 5? Então vamos lá, Stephanie, aí em Firminópolis também está muito difícil ou não? Está mais tranquilo do que aqui em São Luís? Tipo, os leitos, já não tem muito leito, né? Gente, Firminópolis e São Luís é isso Mas- aqui de distância? Mas não tá nenhum, tipo, fechamento, assim. Só, tipo, criou um decreto pra fechar mais cedo, mas, tipo, tirando isso. Mas não fechou então. Ai, eu achei que Firminópolis estava em lockdown. Não tá não, né? Em lockdown. Certo. Meus amores, então vamos iniciar nossa aula então de hoje. Hoje vamos continuar, né, falando sobre a Antártida. Hoje temos 2 aulas. No final da nossa segunda aula, vou tirar 20 minutos para a gente fazer uma brincadeira. Eu já pensei aqui em algo que talvez alegrasse um pouquinho vocês. Como a gente vai ter 2 aulas, então eu pensei em algo que vocês gostem a gente fazer nesses 20 minutos tranquilo que a gente vai ter. O que vocês acham? Adoro. Gostei. Gosto. Não sei, ligado ao conteúdo Ótimo. pra gente responder perguntas, aí ia adorar. Como que é, Mari? Desde que a brincadeira não esteja ligada a responder perguntas sobre o conteúdo, eu iria adorar. Não. Vai Isso. ser uma brincadeira. Vou sair da aula. É uma brincadeira que eu quero fazer com vocês. Não sei se vocês vão gostar, mas a gente vai fazer junto. Brincadeira Se gente tiver a ver tenta, com né? geografia, eu vou sair da aula. Não tem nada a ver com geografia. Pode ficar tranquila, Graças a Isabel. Deus. Quero deixar vocês bem tranquilos. Então vamos lá, então? Vamos iniciar então nossa aula na página 249, onde a gente vai falar sobre a Antártida e as questões ambientais. Então a gente vai continuar a falar da Antártida. Então a tia Adriana vai colocar o livro digital aqui para vocês e vocês vão pegar o de vocês. Qual a página? Que página? 249, minha linda. João Henrique, Letícia, Otávio, todos já estão com o livro, página 249. Uhum. Então, nesse capítulo, vamos continuar falando sobre a Antártida, né, as questões ambientais. Agora a gente vai focar isso. Vamos falar um pouco mais sobre o Tratado da Antártida, porque no primeiro capítulo a gente falou um pouquinho desse tratado. Agora a gente vai mais a fundo e tentar entender o porquê desse tratado.
vamos falar do protocolo sobre as proteções ambientais para o Tratado da Antártida. E o Brasil na Antártida. O que o Brasil está influenciando? O que nós podemos contribuir para que a Antártida sobressaia? Ou nós vamos lá explorar ela cada vez mais? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso nesse capítulo. Aqui podemos observar, né, uma parte do iceberg, o gelo, como que é, a espessura, tanto que ele é grosso. Imagina um lugar desse. Quem tem vontade de esquiar no gelo? Será que é só eu mesmo que tenho essa vontade? Não, eu também. Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo dá vontade de esquiar mesmo, assim, ter esse contato, acho bem legal. É igual andar de asa delta. Nossa, meu sonho de paraquedas. Nossa, cair de paraquedas. De paraquedas eu tenho, mas agora de nem gostar no gelo, não. Imagina, você cai, você esfola, já é ruim você esfolar na terra aqui no Brasil, que é quente. Aí você pega e esfola no gelo, vai ficar bom, hein? Nossa, mas deve ser bom demais. Nossa, esse calor aqui é muito ruim. Agora imagina um friozinho desse aí, tomando chocolate. Pensa quente. pelo Nossa, lado pior que eu bom. prefiro, Já vai que ter eu gelo prefiro pra frio colocar. congelante do que esse calor, sério. Do que o calor também. Eu posso estar congelando, mas é muito melhor do que calor. Com certeza. Letícia, e você tem vontade de esquiar no gelo? Tá caladinha? Acho que não sei. Não Acho que tem? coragem. Eu acho. Então vamos lá, então. Regiões polares. Quais são as regiões polares que a gente estudou? Antártida, Ártico. E isso. Antártida e o Ártico. Isso, muito bem. Agora a Stephanie, mas o João Henrique está um craque no Ártico, né? E quem mais? A Carol e o João Henrique? Não, a Carol e quem? O Otávio, né? Que ficou com a Antártida, né? O histórico geral da Antártida. Então, vamos contribuir com a nossa aula. Então, o próximo capítulo é Antártida e as questões ambientais. Olhem para vocês verem. Essa imagem da página, que é a abertura dessa página, retrata uma geleira na Antártida com rachadura e com algumas partes já desprendidas. O que pode ocasionar essa rachadura? E, consequentemente, o derretimento de blocos de gelo das geleiras. O aquecimento global. Isso, muito bem. O que a sociedade pode fazer para minimizar essa consequência? E aí? São algumas perguntas que vamos responder. Plantar. Pode falar, Stephanie. É para falar? Olha aqui para vocês, ó. Aqui temos uma rachadura aqui nesse iceberg. Olha, nessa geleira grande da Antártida. Mas o que ocasiona isso nessas rachaduras? A Letícia falou, o aquecimento global. Mas o que a sociedade pode fazer para minimizar essas consequências que estão acontecendo? Porque de um jeito ou de outro o mundo vai acabar. De alguma forma ou de outra, né? Mas para demorar, tardiar esse processo, tinha que plantar mais árvores. O mundo não vai acabar, não, né? Os humanos que vai acabar. Sorte do mundo. Sorte do mundo. Sorte dos seres que não têm voz. Plantar mais árvores, não desperdiçar papel, porque se você está desperdiçando papel, consequentemente, você vai estar precisando de comprar outro caderno, que consequentemente estará desmatando. Esqueci a palavra, mas cortando a árvore. Isso. Vamos entender um pouquinho dessa questão do capítulo. A questão do aquecimento global, o que ocasiona essa questão do aquecimento, o que a camada de ozônio tem a ver com isso, entendeu? Mas o que pode acontecer? Um exemplo. Esse aquecimento global, se acontecer de tal forma, o que pode acontecer com as geleiras da Antártida? Derreter, mas vai atingir o Brasil, vai atingir quem?
Não sei, Todo que mundo. vai aumentar o nível da água, tipo, disparado. Disparado. Vai ficar mais quente. Há 15 dias atrás, uma geleira se desprendeu na Antártida. E essa geleira falaram na reportagem, no jornal, que ela era maior do que a cidade de São Paulo. E aí? E a cidade de São Paulo é considerada a cidade o quê? Maior. Maior. Mais populoso. Não, maior mesmo. Maior mesmo. Agora imagina, se ela é a maior do nosso Brasil, imagina que tamanho que é esse iceberg, essa geleira que desprendeu. Vocês já pararam para pensar? E aí? Vai atingir primeiro quem? América do Sul, a Oceania? Sou uma célula que não dá para enxergar perto dela. Tipo isso. É. Mas agora voltando na parte desse aquecimento global. O buraco na camada de ozônio está diminuindo ou está aumentando com esse aquecimento global? Aumentando. Aumentando drasticamente, né? Porque, tipo, tá fazendo coisas melhores para nós, mas isso, consequentemente, não é bom para alguma coisa, né? Isso. Então, vamos lá. Então, agora, vamos falar um pouquinho desse tratado da Antártida, né? No capítulo anterior, a gente falou um pouquinho sobre esse tratado da Antártida e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. A Antártida não é um território de uma nação, mas sempre despertou o interesse de alguns países em ocupá-la. Para regularizar essa questão, foi realizada uma reunião em Washington, nos Estados Unidos, no dia 1º de dezembro de 1959, em que foi assinado o Tratado da Antártida. O tratado entrou em vigor no dia 23 de junho de 1961 e foi ratificado 12 vezes e prorrogado até 2041. Então, esse tratado ainda está em vigor, só que ele já sofreu várias ratificações. 12 ratificações, 12 vezes. Então, esse tratado é o que, tia Adriana? É decorrente de alguns estudos, né? Que a coisa andou na Antártida. E esses estudos, essa parte científica, vamos dizer dessa forma, desde o século XIX, vem acontecendo isso. E esse tratado é para quê? Alguém já se perguntou, fez uma interrogação aí, é para que esse tratado? Esse tratado serve para quê? Não tenho ideia. Para as pessoas não simplesmente chegarem e acharem que elas podem governar a Antártida. E elas podem ir lá retirar toda a riqueza que tem. Extrair todos os minérios, os minerais. É meio que uma lei proibindo as pessoas de de tirar alguma coisa de lá. Isso. O Tratado da Antártida é uma lei, por isso que ele foi ratificado 12 vezes, porque cada país quer alguma coisa, quer extrair algo da Antártida, quer sempre mais, mais e mais e mais. Todos os países, a gente vai falar aqui de algumas bases científicas que tem na Antártida, certo? E essas bases científicas desses países cada vez mais quer algo mais, quer extrair mais da Antártida. Então, ele sempre está ali mudando aquele projeto, aquela lei, eles fazem projeto em cima de projeto. O que é isso, tia Adriana? Para ratificar esse tratado. Porque o tratado, ele é tratado numa reunião, vamos dizer dessa forma, como projeto. Eles vão para a Antártida fazer suas pesquisas e extrair dela tudo que ele pode. Só que lá, como eu falei no primeiro capítulo, lá não tem presidente, não tem ninguém que manda, não tem governante, não. Lá tem esse tratado que rege na Antártida, onde cada país tem a sua base científica, onde eles podem ir lá,
né? E fazer suas pesquisas, certo? Então, vamos observar aqui. Essa aqui é uma bandeira. Bandeira elaborada pela Organização do Tratado da Antártida. Como se fosse um GPS. Olha aí para vocês verem. É como se fosse um monitoramento da Antártida. Essa bandeira, ela é interligada com todas as bases científicas, vamos dizer assim, que estão centralizadas hoje na Antártida. Essa bandeira é como se fosse um norte. O que é isso, Tidriano? Como que é a Antártida? Aonde eu posso ir naquele determinado lugar? O que eu posso pesquisar? É como se fosse um mapa de direcionamento do que eu vou fazer. Entre outras normas, esse tratado estabelece critérios, tanto para o uso como para a ocupação do território, tendo as pesquisas científicas como base. É proibida qualquer operação militar e operação de testes nuclear, bem como lançamento de lixos e resíduos radiativos. E aí, falou de testes nucleares. Vocês já ouviram algumas reportagens dizer que os Estados Unidos, a Rússia e a China, o que eles estão fazendo? Isso, Uma nova arma nuclear. estão produzindo a bomba nuclear. E essas bases científicas que estão na Antártida? Direto está no jornal fazendo alguma vamos dizer assim, algumas ratificações nos seus projetos do Tratado da Antártida. Por quê? Eles estão extraindo o quê da Antártida? Tudo. Minérios, petróleo. Petróleo. Mas o que os Estados Unidos estão fazendo mais a Rússia e a China lá? Sendo que eles são uma potência econômica muito elevada e eles estão fazendo o quê? As bombas nucleares, está estudando cada vez mais para extrair mais um pouco da Antártida. Eles estão se autodestruindo. Isso. Além disso, foi decretada a cooperação internacional e a divulgação dos resultados das pesquisas, que devem preservar os ecossistemas locais. Então, quer dizer o quê? Que as bases científicas que estão lá, de cada país, é sigilo. Tudo que eles pesquisam é sigilo. Eles contam superficialmente o que eles estão pesquisando, mas, na verdade, está dizendo aqui que os resultados das pesquisas devem preservar os ecossistemas locais. Então, eles não apresentam essas pesquisas. Então, essas bases estão lá, codificando, vamos dizer assim, estudando coisas que vai acabar com o mundo. Porque a intenção é dominar o mundo. A maioria dos países, dos nossos governantes, quer dominar o mundo. Vamos dizer assim, não vamos muito longe, os Estados Unidos sempre quer pegar um país para ele. Ele vai a determinado local, manda homem-bombas, porque ele quer dominar aquele território. Lembra das histórias dos Estados Unidos? Barack Obama, ele sempre quer guerrear para tomar aquele determinado local para ele, determinado país para ele. Esses dias aí, não tem nem um ano, ele estava brigando com o governante da Venezuela, mandando uma parte do seu governo para brigar com o governo da Venezuela, querendo pegar aquela parte para ele. Por quê? Lá não tem petróleo? O que lá tem? Por que ele está de olho naquele país? Então, eles sempre têm uma parte que eles querem dominar. Inicialmente, o tratado foi assinado pelos seguintes países: África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da América, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido e Rússia. A estação Polo Sul, a Mr. Kunt, dos Estados Unidos da América, está localizada do Polo Sul. Essa estação foi estabelecida em 1956 e abriga no verão 150 pesquisadores e no inverno em torno de 45.
como nós estudamos no Tipo, essa assinatura foi para quê? Essa assinatura foi para o Tratado da Antártida. Então, esse tratado que eles assinaram foi regido por alguns países. Vocês podem observar que o Brasil não integrou nessa assinatura quando foi para preservar os ecossistemas locais. Por que que o Brasil não assinou esse tratado? Mais à frente aqui a gente Ele vai... não preserva nada. Preserva nem ele, né? Brincadeiras à parte, mas a gente vai entender sobre essa parte do Brasil, por que que eles não assinaram nessa época esse tratado. Por conta dos nossos governantes, eu vou explicar para vocês, para não ultrapassar. Então, podemos observar o que a gente estudou, que no verão da Antártida não chega nem a 2 meses, a gente falou sobre isso no capítulo anterior. Então, no período do verão, tem 150 pesquisadores, porque o frio lá é intenso demais. Pode chegar a 12 graus negativos, muito forte. E o que acontece? A pele não desacerela. Como que eu vou falar? Ela resseca facilmente. Então, aquelas capas protetoras, roupas térmicas, e mesmo assim é um frio danado. Vamos dizer dessa forma para vocês entenderem. Então, está dizendo a comparação. No verão, 150 pesquisadores. Já no inverno, em torno de 45. Então, eles deixam pesquisar durante esses 2 meses, né? Que é mais ou menos o verão lá na Antártida, para eles fazerem essas pesquisas. Ao lado da estação foi instalada uma raster, como um globo em cima, caracterizando o Polo Sul, chamado Polo Sul Cerimonial. E ao seu redor, a bandeira dos 13 países que assinaram o tratado, que são esses daqui, que assinaram os tratados, certo? Aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, olha essa imagem aí, que é a estação do Polo Sul. O que é isso? É onde que foi centralizado um polo sul cerimonial. Agora, na página 251, a gente vai falar desses tratados que foi elaborado. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Além dos países que elaborado pelo Tratado da Antártida, há outros que assinaram posteriormente. Então, naquela época de 1900, deixa eu só confirmar a data, 1959, o Brasil não assinou. Ele foi assinar logo depois, a gente vai falar aqui. Além dos países que elaboraram o Tratado da Antártida, há outros que assinaram. Então, uns elaborou e os outros assinaram, que também mantém base científica no continente. Alemanha, Belarus, Bulgária, Brasil, China, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Finlândia, Índia, Itália, Paquistão, Peru, República Tcheca, Romênia, Suécia, Ucrânia e Uruguai. Então, depois de 1956, que fez esse Tratado da Antártida, esses outros países, né, que fizeram, vamos dizer assim, esses países que fizeram esse tratado, convidou os outros países para assinar posteriormente. Com um dos princípios do tratado é a cooperação internacional. Os resultados da pesquisa são compartilhados entre os países, bem como o intercâmbio de profissionais entre expedições e estações. Então, o que está dizendo o quê? Que os principais, que vamos dizer assim, os princípios do tratado, eles encaram esse tratado como intercâmbio, né? Uma pesquisa profissional. Mas muitas das vezes, um exemplo, aqui do Brasil sai 12 profissionais para ir para a Antártida no verão para fazer essas pesquisas, certo? Essas bases científicas vão para lá para fazer essas pesquisas. Já os Estados Unidos já manda 50. Por quê, tia Adriana? Ele que fez, ele mais os 13 países que fizeram esse tratado. Então, eles que fizeram, eles têm mais pessoas pesquisando ali naquela parte tecnológica, vamos dizer assim. O tratado mantém congeladas as reivindicações de posse da Antártida. Porém, alguns países ainda mantêm a intenção de ocupação
para gerenciamento de seus recursos. Como eu falei, tem alguns países que têm mais pessoas que vão para lá. Rússia, China e os Estados Unidos. São esses três, vamos dizer dessa forma, que tem mais pessoas, mais cientistas que vão para lá para fazer o que essa exploração dos recursos. Assim, entre os países signatários do tratado, há os que defendem a posição territorialista e os que defendem a posição territorialista também. Então, tem dois tratados. Então, a Tidriana vai explicar isso para vocês entenderem. Os países com intenção de ocupação são Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Noruega e a França, que afirma que o continente pode ser submetido às respectivas jurisdições de cada país que ocupa efetivamente. Contudo, há áreas que interessam a mais de um país, no caso do Chile, Argentina e o Reino Unido. Os demais países não reivindicam posse territorial, nem aceitam o continente ser dividido e ocupado. Então, o que acontece? Depois dessa elaboração desse tratado, convidar alguns países, certo? Nessa questão de convidar alguns países, o Brasil estava incluso nisso, para fazer essa assinatura. Só que teve alguns países que queriam ocupação geral, queria que pegasse a Antártida, separasse em pequenos blocos para cada um ficar com um pedaço da Antártida, e aquele pedaço ser pesquisado. Só que os Estados Unidos, Chile, China e a Rússia não quer isso. Por que ela não quer? Porque ela quer ficar com a maior parte. Eles têm mais pesquisadores, eles buscam mais recurso. Principalmente assim, a Nova Zelândia é desse tamanhozinho. A Oceania já é pequena. Mas a Nova Zelândia fez esse tratado junto com os Estados Unidos, junto com a Rússia, junto com o Reino Unido. Então, eles ficaram pensando assim, nosso país já é pequeno, ainda vou ter que dividir? Não, então vamos colocar mais cientistas para estudar e os que vão assinar vão ficar com uma pequena parte. Aí, o que aconteceu? O Chile, a Argentina e a Austrália, deixa eu só confirmar, o Chile, a Argentina e o Reino Unido, eles não queriam isso, eles queriam que fosse dividido. Por quê? Porque eles acreditavam que Porque ficava... eles eram países pequenos. Isso. Dessa forma. Então, não tinha muito cientista para ir até a Antártida para poder pesquisar. E nas últimas reuniões, uma nova posição vem surgindo e defendendo que a Antártida seja declarada como patrimônio comum da humanidade e passe a ser administrada pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Esses países estão sendo vistos como opositores do tratado. Então, o que acontece? Nas últimas reuniões, porque a ONU é uma Organização Nacional das Nações Unidas, vamos falar assim para vocês entenderem. A Organização das Nações Unidas ela tem sede própria em alguns países. Nos Estados Unidos, ela tem uma sede em Nova York, a outra em Holanda, e a outra, se eu não me engano, no Canadá. Então, fica mais centralizado no Polo Norte, a ONU, certo? Lá na questão dos Estados Unidos, no Canadá. E o que acontece? Vem defendendo que tem que ser patrimônio da ONU. Mas por quê? Porque os Estados Unidos está à frente da ONU, porque a ONU ela é regida por 3 comissões. Tem a comissão, tem o Conselho de Segurança, que os Estados Unidos tomam à frente, que ele é um dos presidentes, que é os Conselhos da Segurança. Temos uma Assembleia Geral, que rege a ONU, e temos os conselhos principais. Então, todos esses 3 conselhos, os Estados Unidos têm presidência, ou é vice ou é presidente. Por isso que nas últimas reuniões, porque as reuniões da ONU acontecem a cada 12 meses, então a cada 1 ano tem uma reunião somente. Então, normalmente, essas reuniões acontecem sempre no final de março, início de abril, essas reuniões, certo? Então, eles discutem de cada 2 anos quem que vai tomar posse. Quem que são os países que vão fazer parte desses conselhos, certo? E cada país, eles é responsável por mandar algumas porcentagens para esses projetos da ONU. O Brasil não paga nem 18%.
manda dinheiro para lá. Agora já tem país que investe 68%, 70% na ONU. O Brasil, nesse último governo, investe pouquíssimo. Já nos antigos governos, investia 70%, 60% do seu PIB, do seu dinheiro bruto, vamos dizer assim, para as Organizações Unidas. Então, o que acontece? Nas últimas reuniões, eu quero que vocês entendam, nas reuniões administrativas da ONU, eles defendem que quem que tem que tomar conta é a ONU, porque é ela que rege esses países. Mas por quê? Porque os Estados Unidos sempre estão à frente das Nações Unidas. Então, eles querem, por tudo, tomar posse para eles da Antártida. E isso também vem acontecendo aqui no Brasil. Sempre os Estados Unidos e alguns países ficam de olho em algo dos outros países para pegar para si. A Amazônia, grande parte da Amazônia pertence a quem? Aos Estados Unidos. Grande parte da Amazônia. Então, os Estados Unidos sempre estão querendo algo a mais, sempre com uma intenção. Agora, no Você acha que novo eles cuidam melhor do que o nosso presidente? Isso. Aí, Tem o meu pano é roxo de vocês. isso. Então, os Estados Unidos sempre estão investindo naqueles países que é de segundo mundo, terceiro mundo. Um exemplo, no 9º ano, vocês vão estudar isso, o Plano Marshall, o Plano Colombo, vocês vão entender que os Estados Unidos sempre estão investindo nesses países pequenos, que é os países emergentes, aquele que está passando por alguma necessidade. Para quê, tia Adriana? Para poder buscar, extrair algo daquele país, sempre com intenção. Até aqui vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida sobre a Antártida? Eu sei que vocês estão no conforto da casa de vocês, tem o celular, às vezes cansa, é uma aula teórica chata, mas eu queria saber se vocês estão entendendo o conteúdo. Sim, tudo bem. É um assunto, assim, chato, né? Falar da Antártida, podia falar da Europa, a gente podia viajar naquelas partes dos museus da Europa. Eu tenho um tour que eu faço com vocês de alguns museus na Europa. Agora, na Antártida só tem gelo. Não tem como eu fazer um tour com vocês na Antártida. Mas é isso. Deixa eu ver a Se hora. não fosse pela ganância de uma pessoa, pela querendo dinheiro, a gente podia ir no museu, né? Mas aí essa pessoa quis muito dinheiro, aí ela quis ajudar a economia dos países, aí criou o Covid. Criou o Covid. Essa é boa. Meus amores, agora 8h40, né? Agora a gente vai para o nosso pequeno intervalo e a gente retorna daqui 5 minutos. É isso? Tá certo? Deixa eu confirmar. Tá certo, né? Porque o Zoom já vai cair daqui 3 minutinhos. Deixa eu só fechar aqui. Isso. Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? 5 minutinhos.